É verdade que cachorros enxergam em preto e branco? A ciência responde. Um mito que persiste através das gerações durante décadas, uma crença popular circulou em conversas, livros e até em programas de televisão. A ideia de que nossos fiéis companheiros caninos enxergam o mundo apenas em tons de preto, branco e cinza. Essa concepção se tornou tão difundida que muitas pessoas simplesmente a aceitaram como verdade absoluta, sem questionar sua veracidade. Afinal, se todos dizem a mesma coisa, deve ser verdade, certo? Errado. A realidade sobre a visão dos cães é muito mais fascinante e colorida do que essa versão simplificada que foi perpetuada ao longo dos anos. Graças aos avanços da ciência veterinária, da biologia e da oftalmologia comparada, hoje sabemos com precisão como os cachorros realmente enxergam o mundo ao seu redor. E a resposta pode surpreender muitos tutores que sempre imaginaram seus pets vivendo em um mundo monocromático. Neste artigo completo, vamos mergulhar profundamente no universo visual dos cães, explorando não apenas se eles veem cores ou não, mas também como funciona o olho canino, quais cores eles conseguem distinguir, porque sua visão é diferente da nossa e como essas diferenças afetam o comportamento e a interação desses animais com o ambiente. Prepare-se para descobrir que a visão dos cachorros é muito mais rica e complexa do que você imaginava. A origem do mito. Por que achávamos que cães viam em preto e branco? Para entender como esse mito se estabeleceu, precisamos voltar no tempo. No início do século XX, os cientistas tinham conhecimentos limitados sobre a anatomia ocular dos animais. As primeiras pesquisas sobre visão animal eram rudimentares e, muitas vezes, baseadas em suposições e observações superficiais, sem o suporte de tecnologias avançadas que temos hoje. Uma das razões principais para essa crença equivocada era a comparação direta e simplista com a visão humana. Os pesquisadores da época sabiam que os cães não respondiam às cores da mesma forma que os humanos, e isso levou à conclusão precipitada de que eles simplesmente não viam cores. Era uma interpretação do tipo tudo ou nada. Ou eles veem todas as cores como nós, ou não veem nenhuma. Além disso, os cães não demonstravam interesse especial por objetos coloridos da maneira que outros animais faziam, o que reforçava essa teoria. Quando os cientistas realizavam experimentos básicos, os resultados pareciam indicar que os cães se guiavam mais por outros sentidos, como o olfato e a audição, do que pela visão colorida. Outro fator que contribuiu para perpetuar o mito foi a comunicação científica limitada da época. Quando os primeiros estudos mais aprofundados começaram a revelar a verdade sobre a visão canina, essas informações demoraram décadas para se popularizar. Enquanto isso, livros, enciclopédias e programas educativos continuavam repetindo a informação antiga e incorreta. A mídia popular também teve seu papel. Filmes, desenhos animados e programas de televisão frequentemente retratavam a perspectiva dos cães em preto e branco, reforçando visualmente essa ideia na mente do público. Essa representação artística, embora tecnicamente incorreta, tornou-se tão comum que muitas pessoas a aceitaram como fato científico. A anatomia do olho canino. Compreendendo a estrutura para entender verdadeiramente como os cães enxergam, precisamos primeiro compreender a anatomia básica do olho canino e como ele difere do olho humano. Os olhos dos cães, assim como os nossos, são órgãos incrivelmente complexos que evoluíram ao longo de milhões de anos para atender às necessidades específicas da espécie. A estrutura básica do olho canino inclui a córnea, a camada externa transparente, a íris, a parte colorida que controla a quantidade de luz que entra, a pupila, a abertura no centro da íris, o cristalino, que foca a luz, e a retina, onde as imagens são formadas e os sinais são enviados ao cérebro através do nervo óptico. A retina é particularmente importante para nossa discussão sobre visão de cores. É nessa camada interna do olho que encontramos dois tipos principais de células fotorreceptoras, os bastonetes e os cones. Os bastonetes são responsáveis pela visão em condições de pouca luz e detectam movimento, enquanto os cones são responsáveis pela percepção de cores e visão detalhada em boa iluminação. Aqui está onde a história fica interessante. Os humanos possuem 3 tipos diferentes de cones na retina, cada um sensível a diferentes comprimentos de onda da luz. Temos cones sensíveis ao vermelho, ao verde e ao azul, sistema tricromático. É a combinação das informações desses 3 tipos de cones que nos permite ver o espectro completo de cores que percebemos no dia a dia. Os cães, por outro lado, possuem apenas 2 tipos de cones na retina, um sensível ao azul-violeta e outro sensível ao amarelo esverdeado. Isso os coloca na categoria de animais dicromáticos, similar à condição de daltonismo vermelho-verde em humanos. Essa é a chave para entender como os cães realmente veem o mundo. Além disso, os cães possuem uma proporção muito maior de bastonetes em comparação aos cones. Enquanto isso limita um pouco sua capacidade de ver cores vibrantes,
proporciona vantagens significativas em outras áreas da visão, que exploraremos mais adiante. A verdade revelada. Cães veem cores. Sim. Agora chegamos à resposta definitiva para nossa pergunta principal. Não, os cães não veem apenas em preto e branco. Eles definitivamente veem cores, mas não da mesma forma que nós, humanos. Os cães possuem visão dicromática, o que significa que podem distinguir cores, mas em um espectro mais limitado. Estudos científicos rigorosos, incluindo pesquisas comportamentais e análises anatômicas da retina canina, confirmaram que os cães conseguem perceber e diferenciar certas cores. As cores que os cães veem melhor são os tons de azul e amarelo. Eles conseguem distinguir claramente entre diferentes tonalidades dessas cores. Por exemplo, um cachorro pode facilmente diferenciar entre uma bola azul brilhante e uma bola amarela brilhante. Essas cores aparecem vibrantes e distintas para eles. Por outro lado, as cores que caem no espectro do vermelho, laranja e verde são problemáticas para os cães. Eles não conseguem distinguir bem entre essas cores. Para um cachorro, o vermelho pode aparecer como um tom de amarelo acastanhado ou marrom escuro, enquanto o verde pode ser percebido como esbranquiçado ou em tons de amarelo pálido. Isso significa que aquele brinquedo vermelho brilhante que você comprou pensando que seria fácil de ver na grama verde pode, na verdade, ser difícil para seu cão localizar, já que ambas as cores podem aparecer em tons similares de amarelado ou acastanhado para ele. Por outro lado, um brinquedo azul seria uma escolha excelente, pois se destacaria claramente contra a grama. Os cientistas chegaram a essas conclusões através de vários métodos. Um dos experimentos mais reveladores envolveu treinar cães para escolher entre painéis coloridos para receber recompensas. Os resultados mostraram consistentemente que os cães podiam distinguir entre azuis e amarelos, mas tinham dificuldade com vermelhos e verdes. Estudos mais recentes utilizaram técnicas de eletroretinografia, que mede as respostas elétricas da retina a diferentes comprimentos de onda de luz. Esses testes confirmaram objetivamente que os cones dos cães respondem principalmente a comprimentos de onda na faixa do azul-violeta e do amarelo-verde. Comparando a visão, humanos versus cães para apreciar completamente como os cães veem, é útil fazer uma comparação direta com a visão humana. Vamos explorar as principais diferenças e semelhanças entre os dois sistemas visuais. Percepção de cores. Como já discutimos, humanos têm visão tricromática, 3 tipos de cones, enquanto cães têm visão dicromática, 2 tipos de cones. Isso significa que vemos aproximadamente 10 milhões de cores diferentes, enquanto os cães veem cerca de 10 mil variações de cores. Embora isso possa parecer uma diferença enorme, 10 mil cores ainda é muito mais do que apenas preto e branco. Acuidade visual. Os humanos geralmente têm melhor acuidade visual do que os cães. Enquanto uma pessoa com visão 20/20 consegue ver claramente detalhes a 6 metros de distância, um cão teria que estar a cerca de 1,5 metros do mesmo objeto para vê-lo com a mesma clareza. Isso significa que os cães são mais míopes que os humanos, com visão estimada em torno de 20/75. Visão noturna. Aqui os cães levam vantagem. Lembra daquela alta proporção de bastonetes que mencionamos? É isso que dá aos cães visão noturna superior. Os cães possuem também uma estrutura chamada tapetum lucidum, uma camada refletora atrás da retina que age como um espelho, refletindo a luz de volta através dos fotorreceptores. É isso que faz os olhos dos cães brilharem no escuro quando você incide uma luz sobre eles. Essa característica permite que os cães vejam em condições de iluminação que seriam quase impossíveis para nós. Detecção de movimento. Os cães são excepcionalmente bons em detectar movimento, muito melhores que os humanos. Eles podem perceber movimento a distâncias muito maiores do que conseguem ver detalhes estáticos. Um cachorro pode detectar movimento a até 900 metros de distância. Isso é uma herança evolutiva de seus ancestrais lobos, que precisavam detectar presas e predadores rapidamente. Campo de visão. Os cães têm um campo de visão mais amplo que os humanos. Enquanto nosso campo de visão abrange cerca de 180 graus, o dos cães pode chegar a 250 graus, dependendo da raça e da posição dos olhos na cabeça. Isso proporciona melhor visão periférica, útil para detectar ameaças ou presas vindas de diferentes direções. Percepção de profundidade. Apesar do campo visual mais amplo, os cães têm percepção de profundidade ligeiramente inferior à nossa. Isso porque seus olhos são geralmente posicionados mais lateralmente na cabeça em comparação com os nossos, reduzindo um pouco a sobreposição binocular necessária para uma percepção tridimensional precisa. Implicações práticas.
Como isso afeta o dia a dia do seu cão? Entender como os cães realmente veem o mundo não é apenas uma curiosidade científica interessante, tem implicações práticas reais para como cuidamos e interagimos com nossos companheiros caninos. Escolha de brinquedos. Agora que você sabe que os cães veem melhor azul e amarelo, pode fazer escolhas mais inteligentes ao comprar brinquedos. Aquela bola vermelha pode parecer linda para você, mas uma bola azul brilhante será muito mais fácil para seu cão encontrar no parque ou na grama. Muitos fabricantes de produtos para pets ainda não levam isso em consideração, criando brinquedos em cores que os cães têm dificuldade em distinguir. Treinamento e sinalizações. Se você está treinando seu cão com marcadores visuais ou sinais coloridos, considere usar cores no espectro azul-amarelo. Por exemplo, cones de treinamento azuis serão muito mais visíveis para seu cão do que cones vermelhos ou verdes. Ambientes internos. Ao configurar espaços para seu cão em casa, considere o contraste visual. Uma cama azul e um piso de madeira clara será mais facilmente identificável para seu cão do que uma cama vermelha, que pode se misturar mais com certas tonalidades de piso. Jogos de busca. Quando estiver brincando de buscar objetos escondidos, lembre-se de que seu cão pode ter mais dificuldade em encontrar um brinquedo vermelho ou laranja escondido na grama verde, já que essas cores podem parecer similares para ele. Uma dica: use brinquedos azuis ou amarelos para facilitar a brincadeira. Comunicação visual. Embora os cães sejam excelentes em ler linguagem corporal, entender suas limitações de visão de cores pode ajudá-lo a se comunicar melhor. Por exemplo, se você está usando roupas que contrastam fortemente em cores que os cães veem bem, como azul e amarelo, você pode ser mais facilmente identificável à distância. Segurança. Coleiras e coletes refletivos são importantes para a segurança noturna. Embora os cães tenham melhor visão noturna que nós, escolher cores que eles veem bem, como azul, para acessórios pode ajudá-los a identificar uns aos outros em situações de baixa luminosidade. Enriquecimento ambiental. Ao criar um ambiente estimulante para seu cão, considere usar uma variedade de texturas, formas e contrastes de luz, não apenas cores. Como a visão de cores é limitada, os cães apreciam outros tipos de estímulos visuais. A evolução da visão canina. Por que os cães veem assim? Para entender completamente a visão dos cães, é fascinante explorar por que ela evoluiu dessa maneira. A resposta está na história evolutiva dos canídeos e nas necessidades de sobrevivência de seus ancestrais. Os ancestrais dos cães modernos eram predadores crepusculares, mais ativos no amanhecer e no anoitecer. Nesses períodos de luz reduzida, a capacidade de detectar movimento e ver em condições de baixa luminosidade era muito mais importante do que distinguir uma ampla gama de cores. É por isso que os cães desenvolveram uma proporção muito maior de bastonetes, para a visão noturna, em relação aos cones, para a visão de cores. A visão dicromática dos cães é, na verdade, perfeitamente adequada para suas necessidades ecológicas. Na natureza, a capacidade de detectar movimento rápido de presas potenciais ou ameaças, mesmo em pouca luz, era muito mais vantajosa para a sobrevivência do que distinguir entre uma ampla paleta de cores. Além disso, o campo visual amplo dos cães é outra adaptação predatória. Poder ver uma área maior ao redor sem precisar virar a cabeça completamente é útil tanto para caçar quanto para evitar ser caçado. Essa característica é especialmente pronunciada em raças com focinhos mais longos e olhos mais lateralizados. Comparando com outros animais, vemos padrões interessantes. Animais diurnos que dependem fortemente da visão de cores, como primatas, incluindo humanos, e muitos pássaros, desenvolveram visão tricromática ou até tetracromática. Por outro lado, muitos mamíferos noturnos ou crepusculares, como gatos, ratos e sim, cães, têm visão dicromática. É interessante notar que os lobos, parentes mais próximos dos cães domésticos, têm sistemas visuais praticamente idênticos. Isso faz sentido, considerando que a domesticação dos cães ocorreu relativamente recentemente em termos evolutivos, aproximadamente 15.000 a 40.000 anos atrás, não deixando tempo suficiente para mudanças drásticas no sistema visual. Algumas teorias sugerem que a visão dicromática pode até ter vantagens específicas. Por exemplo, animais com visão dicromática podem ser melhores em penetrar certas formas de camuflagem que dependem de cores verdes e vermelhas. Isso poderia ajudar predadores a detectar presas que tentam se esconder na vegetação. Variações entre raças. Todos os cães veem igualmente? Uma pergunta interessante é se todas as raças de cães veem da mesma maneira. A resposta curta é, basicamente sim, mas com algumas nuances interessantes relacionadas à anatomia específica de cada raça. Todas as raças de cães compartilham a mesma estrutura básica de retina com dois tipos de cones, então a percepção de cores é essencialmente a mesma entre elas.
Um Chihuahua e um São Bernardo veem as mesmas cores. No entanto, existem algumas diferenças relacionadas à configuração física dos olhos. Posição dos olhos. Raças com focinhos mais longos, dolicocéfalas, como Greyhounds e Collies, tendem a ter olhos posicionados mais lateralmente na cabeça. Isso lhes proporciona um campo visual mais amplo, chegando até 270 graus em alguns casos, mas com menor sobreposição binocular e, portanto, percepção de profundidade ligeiramente reduzida. Por outro lado, raças com focinhos achatados, braquicéfalas, como Pugs e Bulldogs, têm olhos posicionados mais frontalmente, similar aos humanos. Isso resulta em maior sobreposição binocular e melhor percepção de profundidade, mas campo visual periférico um pouco mais limitado. Tamanho e formato dos olhos. Raças com olhos maiores podem ter ligeiras vantagens em coletar luz, potencialmente melhorando a visão em condições de baixa luminosidade. No entanto, olhos muito proeminentes também podem ser mais suscetíveis a problemas de saúde ocular. Acuidade visual. Algumas pesquisas sugerem que pode haver pequenas variações na acuidade visual entre raças. Raças criadas historicamente para trabalhos que exigiam visão à distância, como cães de caça ou pastoreio, podem ter ligeiramente melhor acuidade visual do que raças criadas principalmente para a companhia. No entanto, essas diferenças são geralmente sutis. Problemas de saúde racial. Certas raças são mais propensas a problemas oculares específicos que podem afetar a visão. Por exemplo, raças braquicéfalas são mais suscetíveis a úlceras de córnea devido à proeminência dos olhos, enquanto raças como Collies podem desenvolver anomalia do olho de Collie, uma condição hereditária. É importante notar que, embora existam essas variações anatômicas, elas afetam principalmente aspectos como campo visual, percepção de profundidade e vulnerabilidade a problemas de saúde, não a capacidade básica de perceber cores. O espectro de cores visível permanece consistente entre todas as raças caninas. Testando a visão do seu cão. Experimento simples se você está curioso para observar como seu cão responde a diferentes cores. Existem alguns experimentos simples e divertidos que você pode fazer em casa. Embora estes não sejam testes científicos rigorosos, podem oferecer insights interessantes sobre a visão do seu companheiro. Experimento 1. Teste de brinquedos coloridos. Arrume 3 ou 4 brinquedos idênticos em forma, mas de cores diferentes. Um azul, um amarelo, um vermelho e um verde. Coloque-os em fila na grama ou em outro fundo neutro. Peça ao seu cão para buscar e observe qual ele escolhe primeiro. Repita várias vezes, misturando as posições. Você pode notar que o azul e o amarelo são escolhidos ou localizados mais rapidamente que o vermelho e o verde. Experimento 2. Esconde-esconde colorido. Pegue 2 brinquedos idênticos do seu cão, mas de cores diferentes, idealmente um azul e um vermelho. Esconda-os em locais de dificuldade semelhante, mas em fundos diferentes. Por exemplo, coloque o vermelho na grama verde e o azul em um chão de concreto cinza. Veja qual seu cão encontra mais rapidamente. Isso pode demonstrar como o contraste de cores afeta a capacidade de localização. Experimento 3. Escolha de tigelas. Use 3 tigelas idênticas viradas de cabeça para baixo. Uma azul, uma amarela e uma vermelha. Esconda uma guloseima sob uma delas e treine seu cão para encontrá-la. Depois que ele aprender o jogo, mude as posições e observe se ele desenvolve uma preferência por alguma cor específica ou se ele encontra mais facilmente a tigela de certas cores. Experimento 4. Observação ao ar livre durante os passeios. Observe como seu cão reage a diferentes objetos coloridos no ambiente. Ele parece notar mais facilmente carros azuis do que vermelhos. Ele tem mais facilidade em seguir uma bola amarela do que laranja no parque. Essas observações casuais podem revelar muito sobre suas preferências e capacidades visuais. Importante: lembre-se de que os cães usam muitos sentidos além da visão, especialmente o olfato, que é extraordinariamente aguçado. Portanto, em qualquer teste, seu cão pode estar usando o olfato tanto quanto ou mais do que a visão. Para minimizar isso, você pode usar brinquedos novos ou lavados que tenham menos cheiro familiar. Esses experimentos são principalmente para entretenimento e conexão com seu pet, não para diagnóstico. Se você suspeita de problemas reais de visão no seu cão, consulte um veterinário oftalmologista. Outros aspectos da visão canina. Além das cores, a visão dos cães é fascinante em muitos aspectos além apenas da percepção de cores. Vamos explorar algumas outras características interessantes do sistema visual canino. Taxa de fusão de cintilação. Os cães têm uma taxa de fusão de cintilação mais alta que os humanos. Isso significa que eles podem detectar mudanças de luz piscando mais rapidamente.
Enquanto os humanos veem televisões e monitores antigos, de tubo catódico, como imagens contínuas a 60 Hz, os cães podem perceber o piscar individual até cerca de 70 ou 80 Hz. Isso significa que televisores antigos podem parecer tremeluzentos para os cães. Felizmente, as TVs modernas, LED, LCD, OLED, operam em frequências muito mais altas, aparecendo suaves tanto para humanos quanto para cães. Visão periférica e central. Como mencionado, os cães têm excelente visão periférica, mas sua visão central, foveal, não é tão desenvolvida quanto a nossa. Humanos têm uma área chamada fóvea na retina, densamente povoada com cones, proporcionando visão central extremamente nítida. Os cães têm uma versão menos desenvolvida disso, o que contribui para sua menor acuidade visual geral. Sensibilidade ao contraste. Os cães são particularmente bons em detectar diferenças sutis de brilho e contraste, o que os ajuda a perceber formas e movimentos mesmo quando as cores são difíceis de distinguir. Essa sensibilidade ao contraste, combinada com sua excelente detecção de movimento, torna-os muito eficazes em identificar animais ou objetos em movimento, mesmo à distância. Adaptação à luz. Os olhos dos cães se adaptam muito rapidamente a mudanças nas condições de iluminação. A pupila canina pode dilatar e contrair rapidamente, e o tapetum lucidum ajuda a maximizar a luz disponível em condições escuras. Essa adaptação rápida era crucial para ancestrais que precisavam caçar durante o crepúsculo, quando as condições de luz mudam rapidamente. Visão subaquática. Embora não seja tão desenvolvida quanto em animais aquáticos, alguns cães conseguem enxergar razoavelmente bem debaixo d'água. Raças que foram desenvolvidas para trabalhos aquáticos, como os retrievers, podem ter ligeiras adaptações que facilitam isso. No entanto, a visão subaquática de todos os mamíferos terrestres é naturalmente embaçada devido à diferença no índice de refração entre ar e água. Memória visual. Estudos sugerem que os cães têm boa memória visual, especialmente quando combinada com outros sentidos. Eles podem reconhecer pessoas, lugares e objetos vistos anteriormente, embora o reconhecimento seja frequentemente facilitado por pistas olfativas e auditivas adicionais. Mitos comuns sobre a visão canina. Separando o fato de ficção além do mito principal sobre ver em preto e branco, existem vários outros equívocos sobre a visão dos cães que vale a pena esclarecer. Mito 1. Cães não conseguem ver televisão. Falso. Cães podem definitivamente ver televisão, especialmente as modernas de alta frequência. Muitos cães mostram interesse por programas com outros animais, especialmente quando combinados com sons que capturam sua atenção. Existem até canais de TV criados especificamente para cães, com conteúdo otimizado para suas preferências visuais e auditivas. Mito 2. Cães são completamente cegos no escuro total. Embora os cães tenham visão noturna excepcional, eles ainda precisam de, pelo menos, uma pequena quantidade de luz para ver. Em escuridão absoluta total, sem nenhum fóton de luz, eles não conseguem ver, assim como qualquer outro animal. No entanto, eles precisam de muito menos luz do que nós para ver razoavelmente bem. Mito 3. A visão é o sentido mais importante dos cães. Falso. Para os cães, o olfato é de longe o sentido dominante, seguido pela audição. A visão é importante, mas geralmente ocupa o terceiro lugar na hierarquia sensorial canina. Cães frequentemente confiam mais em seus narizes e ouvidos do que em seus olhos. Mito 4. Cães não reconhecem rostos humanos visualmente. Falso. Pesquisas demonstraram que os cães podem reconhecer rostos humanos familiares visualmente, mesmo em fotografias. Eles têm áreas especializadas nos cérebros dedicados ao processamento de rostos, similar, mas não idêntico, aos humanos. Mito 5. Raças pequenas veem melhor que raças grandes. Não há evidências científicas sólidas apoiando isso. O tamanho do cão não determina diretamente a qualidade da visão, embora a configuração física dos olhos, como discutido anteriormente, possa variar. Mito 6. Cães idosos sempre ficam cegos. Embora problemas de visão sejam mais comuns em cães idosos, como cataratas, não é inevitável que todos os cães percam a visão com a idade. Muitos cães mantêm visão funcional durante toda a vida, especialmente com cuidados veterinários adequados. Cuidados com a saúde ocular canina. Entender como os cães veem também nos ajuda a reconhecer quando algo pode estar errado com sua visão. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre saúde ocular canina. Sinais de problemas de visão.
Item esbarrar em objetos, especialmente em ambientes desconhecidos. Item relutância em subir escadas ou pular. Item mudanças comportamentais, como irritabilidade ou ansiedade. Item olhos vermelhos, inchados ou lacrimejantes. Item opacidade ou mudança de cor nos olhos. Item pupilas de tamanhos diferentes. Item aumento da sensibilidade à luz. Item movimento ocular anormal ou estrabismo. Problemas oculares comuns. Item cataratas, opacificação do cristalino que pode levar à cegueira, mais comum em cães idosos e certas raças. Item glaucoma, aumento da pressão intraocular, doloroso e potencialmente cegante. Item atrofia progressiva da retina, degeneração gradual da retina, levando à cegueira. Item olho seco, ceratoconjuntivite seca, produção inadequada de lágrimas. Item úlceras de córnea, lesões na superfície do olho, dolorosas e que requerem tratamento imediato. Cuidados preventivos. Item exames veterinários regulares, incluindo avaliação ocular. Item manter a área ao redor dos olhos limpa e livre de pelos. Item proteger os olhos durante atividades potencialmente perigosas. Item fornecer nutrição adequada, incluindo antioxidantes que apoiam a saúde ocular. Item evitar exposição excessiva à luz solar intensa. Sim, cães podem precisar de proteção ocular em certas situações, adaptando-se a problemas de visão. Se seu cão desenvolver problemas de visão ou cegueira, ele pode se adaptar notavelmente bem, graças aos seus outros sentidos aguçados. Você pode ajudar. Item mantendo a mobília e objetos em lugares consistentes. Item usando tapetes com texturas diferentes para marcar áreas. Item adicionando sons ou aromas para orientação. Item usando coleira e guia em ambientes novos. Item sendo paciente e fornecendo encorajamento. Conclusão. Apreciando a perspectiva única do seu cão, chegamos ao final de nossa jornada exploratória pelo fascinante mundo da visão canina. Agora você sabe definitivamente que a resposta à pergunta "os cachorros enxergam em preto e branco" é um retumbante não. Os cães veem cores, sim, mas de uma maneira diferente da nossa. Sua visão dicromática, centrada nos espectros azul e amarelo, é perfeitamente adaptada às suas necessidades evolutivas e estilo de vida. Embora não vejam o mesmo arco-íris vibrante que experimentamos, o mundo dos cães está longe de ser monocromático. Mais do que isso, aprendemos que a visão canina possui muitas características fascinantes além da percepção de cores. Visão noturna superior, excepcional detecção de movimento, campo visual amplo e rápida adaptação às mudanças de luz. Cada uma dessas características conta uma história sobre a evolução e a ecologia dos cães e seus ancestrais. Compreender como nossos companheiros caninos realmente veem o mundo não é apenas academicamente interessante e tem aplicações práticas reais.